Meu nome é Amanda Vasconcelos, eu tenho 34 anos, sou psicóloga e hoje estou aqui para falar exatamente com você que escolheu a carreira de psicologia. Você que é recém-formado, você que de repente está no último ano de formação, expectativas de como que funciona o atendimento clínico. Assim que você termina a faculdade, você tira o CRP, quais são os próximos passos para você que quer atuar na área clínica para conseguir ser bem-sucedido na carreira de psicologia? Que a gente aprende lá na faculdade. A psicologia só dá dinheiro depois de 10 anos que você está atuando. Você precisa ter X pacientes que vão te indicar outros pacientes. Então, até que você crie uma autoridade, isso gera muito tempo, muito gasto de energia, muito gasto financeiro, e muitos psicólogos acabam desistindo de atuar na nossa profissão. Aliás, tem estatisticamente comprovado mais de 40% das pessoas que se formam numa universidade acabam atuando em outras áreas que não tem nada a ver com a área que a pessoa escolheu estudar. Isso é muito triste, porque você passa 5 anos se dedicando, pagando condução, tempo de locomoção, passagem, alimentação, horas de estudo, TCC que você vira noites fazendo. Muitas vezes o trabalho que você não entende muito bem, uma matéria. Eu, por exemplo, tinha uma dificuldade terrível em estatística. Se meu professor um dia ver esse vídeo, ela vai lembrar. Na última prova de estatística, eu tava com 4,5 e eu precisava de nota. E eu não conseguia fazer a bendita da regra de 3. E eu escrevi uma carta na prova para a professora pedindo que me ajudasse com a nota, mas que eu não perdesse aquele sonho com a psicóloga. E aí a professora acabou me ajudando ali naquele pontinho que faltava para eu conseguir concluir aquela matéria. Mas a gente sabe que é difícil. Tem pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de assistir aulas no laboratório de neuroanatomia. Olha quanto esforço a gente fez na vida para conseguir chegar até aquele dia mais esperado, os momentos mais esperados da nossa vida. Simplesmente você ver seu nome sendo chamado, você ir lá, receber o seu diploma, você tira foto com os seus amigos que fizeram aquela faculdade com você. E você lembra toda aquela trajetória que você teve. E você cria uma expectativa muito grande de que agora sim, eu sou uma profissional reconhecida por isso. Eu vou lá, tiro a minha identidade profissional através do CRP. Aí fica um vazio. Pelo menos foi assim que eu me senti. Eu comecei a procurar oportunidades de atuar na área clínica. Eu não recebia nem não. Na verdade, eu não recebia resposta. Eu me cadastrava em vários sites de oportunidades de trabalho, muitos conhecidos por vocês, que eu não vou citar o nome, famosos sites, e pagava, mas eu não conseguia. Eu ia, mandava meu currículo e a maioria das vagas pediam experiência. Uma experiência ali na área clínica, que você tem um paciente ali no último ano de faculdade. Algumas faculdades são diferentes. Você não tem propriamente uma bagagem para oferecer. E eu via que o mercado, ele exigia essa bagagem. Ele queria profissionais que tivessem experiência. Esse foi o primeiro choque para mim, porque como que eu ia ter experiência se ninguém me desse a primeira experiência? E eu acreditava que as pessoas que me conheciam, familiares, amigos, iam fazer aquela indicação. De fato, até muitos falam, eu tenho uma amiga que é psicóloga, nunca recebi, não histórico propriamente dito, uma paciente que tinha vindo, pelo menos no começo, diretamente de uma indicação. Era um serviço de formiguinha e eu tava vendo as contas vencendo. Lá, acabei optando ir para operadora de telemarketing. Quem já passou por isso sabe, é uma das formas mais rápidas de você conseguir uma oportunidade de trabalho, é você indo para a área de operador de telemarketing. E essa vaga para operador de telemarketing em específico pedia apenas pessoas que tinham ensino superior completo. O salário era bom, porém era o famoso 6 por 1. Eu trabalhava sábado, domingo, feriado. Eu tinha 2 finais de semana de folga por mês e trabalhava das 2h20 às 8h40. Aquele momento para mim assim foi um momento muito decepcionante. Eu acho que mais do que a expectativa que as pessoas criam em você, falam, por exemplo, familiares, amigos,
É a expectativa que você mesmo cria de que aquilo vai dar certo. Você sonha realmente que aquilo vai dar certo. Você sonha viver da psicologia. Eu, desde os 15 anos, entrevistava psicólogas para ter certeza que era aquilo que eu queria para minha vida. Então, assim, eu não tinha dúvida quanto à carreira que eu escolhi. Mas eu já comecei a ter dúvidas de como eu ia sobreviver da carreira que eu escolhi. O que aconteceu? De fato, eu fui trabalhando de operador de telemarketing, uma insatisfação pessoal muito grande. E um dia eu decidi trocar de turno porque eu precisava passar por uma consulta e eu acabei indo pro turno da manhã. E eu indo no turno da manhã, eu fiz uma amizade colaboradora e ela me indicou uma psicóloga. E eu liguei para essa outra psicóloga e perguntei se ela tinha alguma vaga na agenda pro meu filho. E aí ela falou que estava em viagem, que ela retornava em um outro momento, mas que tinha vaga sim e já deixou agendado o retorno. E aí eu fui pra primeira consulta, eu e meu marido. Era um consultório muito elegante, numa região muito reconhecida de São Paulo. Pra quem conhece São Paulo ali, Barueri, Alphaville, o prédio ficava na região do Green Valley, em Alphaville. O consultório ficava no prédio. Quando eu cheguei, veio a psicóloga, e ela toda arrumada, bonita, elegante. E eu olhei pra ela assim e eu me senti assim, uma mosquinha. Confesso que eu não tinha autoestima nenhuma naquela época. E eu me senti tão pequenininha assim. E ela foi, fez as anotações e perguntou sobre como que foi a gestação, como foi o desenvolvimento, como que era meu filho, por que a gente estava indo procurar um psicólogo. Aí eu falei assim pra ela, eu também tenho interesse de passar, eu acho muito importante a gente fazer terapia. Tem alguma outra psicóloga que você tenha para encaminhar? E ela falou assim, olha, nós temos uma outra psicóloga, eu vou te encaminhar. Passou o nome da outra psicóloga e aí eu fui lá e marquei um horário com a outra psicóloga. Mas eu lembro que aquele dia eu saí do consultório, eu sentei no carro, na frente daquele prédio, olhando aquele prédio enorme, lindo, lindo, lindo. E eu chorei, compulsivamente. E aí meu marido falou, por que você tá chorando? Aí eu falei assim, porque foi isso que eu sonhei pra mim, eu só queria isso. Eu não queria mais nada, mais nada. Eu falava assim, minha vida tá realizada, eu queria isso. Eu queria ser uma pessoa que estivesse lá e que fosse referência, que as pessoas me indicassem, tivesse pacientes. E eu falei, se eu tiver isso, eu tô realizado, eu tenho uma família linda, eu preciso viver da psicologia. E aí eu acredito muito na lei da atração, no universo e em cocriação, enquanto você olha, enquanto você deseja, o universo ele vibra nessa frequência. E aí eu voltei na outra semana e passei com a minha psicóloga. E aí, conversando com a minha psicóloga, eu falei pra ela que eu era psicóloga, mas que eu estava trabalhando como operadora de telemarketing, porque eu já havia procurado várias oportunidades de trabalho. Inclusive, nessa semana que eu fui fazer a terapia, eu cheguei a ser chamada para uma entrevista muito longe de casa, tipo umas 2 horas de condução. Eu cheguei lá nessa entrevista, eles pagavam R$10 por paciente, mas eles não pagavam nem vale transporte, nem vale refeição, absolutamente nada. Eles ainda ficaram com o meu contato para se aparecesse paciente, eles entrarem em contato comigo. Aí eu falei isso na terapia, o quanto que eu me sentia frustrada, o quanto que eu criei expectativa, por que eu não conseguia aquilo. E ela falou assim pra mim, olha, aqui funciona dessa seguinte forma, você aluga um período, você atende pacientes de convênio, cada convênio tem uma tabela de pagamento, e aí você paga só o período. Se você quiser, depois da sessão, posso até levar você a responsável pela clínica, te apresentar, e aí você conversa com ela e vê se é possível. Aquilo reacendeu uma chama no meu coração. Falei assim, será que é o meu momento? Finalmente, será que é o meu momento? E eu esperava, assim, todos os outros processos, eu esperava passar por uma baita de uma entrevista, pergunta até seu tipo sanguíneo. Mas não foi nada disso. Ela me levou até a pessoa responsável pela clínica. Foi muito solícita em me atender, me levou para uma sala em particular e ela pegou e falou assim, olha, aqui funciona assim. Basicamente, explicando para vocês, cada período era de 4 horas e cada período de 4 horas era R$500. Mas o valor que o convênio te pagava tinha lá as tabelas que variavam entre 25 no mínimo a R$39. Era mais ou menos essa tabela, porque dependia do convênio.
tinham convênios mais premiums que pagavam a mais. Aí eu falei assim, não, tudo bem, eu vou alugar um período de 4 horas. E aí, chegando em casa, conversei com meu marido, ele falou assim, olha, realmente, se é seu sonho, a oportunidade de você conseguir experiência na área, vai em frente. Só que eu pensei assim, poxa, mas pra quem tirava R$1.200, pagar 500 pra trabalhar, era... Mais um detalhe, pra você receber, demorava de 2 a 3 meses. Alguns planos de saúde demoravam 3 meses para pagar, outros planos de saúde pagavam em até 2 meses. Então, assim, eu tinha que ter esse período ainda de carência para manter a sala até eu conseguir receber o pagamento. Eu precisava de pacientes, embora a clínica ela me colocasse lá na agenda e realocavam para minha agenda. E assim foi, eu aluguei um período, mas aí eu comecei a ficar desesperada com esses 2 meses que eu tinha que pagar, e aí eu peguei e comecei a fazer marmita fitness. Sempre tive um hobby por culinária, então eu comecei a cozinhar refeições saudáveis. Eu fazia o kit com 5 marmitex congelada, e na segunda-feira de manhã eu fazia as entregas. Eu trabalhava como operadora de telemarketing das 12h20 às 8h40. No meu dia de folga, eu fazia as marmitex e congelava. E na segunda de manhã, eu fazia as entregas das marmitas. Na quinta de manhã, eu fazia os atendimentos. Então, eu saía dos atendimentos e ia pro telemarketing. Essa era a minha vida. Não sei como eu não entrei em parafuso nesse tempo, mas sobrevivi. E lembro que foi um dos períodos muito desafiadores, assim, porque meu nível de estresse era altíssimo. Eu não tinha tempo de parar. E aí, quem é psicólogo sabe, a gente não para, o corpo para pela gente, né? Tudo tem um preço. Teve vezes que eu tinha que ir pro hospital às 4h30, 5 horas da manhã, tomar medicação na veia para conseguir ir trabalhar. E eu ficava nessa rotina exaustiva. E aí, depois de 2 meses, eu recebi meu primeiro salário como psicóloga. E aí, eu acho que a gente tem aquela sensação de uhul, vai dar tudo certo, que máximo. Meu primeiro salário como psicóloga. É uma realização, pessoal, tão grande. Acho que o primeiro salário a gente nunca esquece. O primeiro contrato a gente nunca esquece. O primeiro paciente a gente nunca esquece. Ele entra na sala e você fica ali. Ai, meu Deus, o que eu faço agora? Parece que você esquece o que você aprendeu durante 5 anos. E na verdade, assim, a gente percebe que o que a faculdade ensinou é muita teoria, mas quando você vai para a prática, a realidade é totalmente diferente. Então isso é muito gostoso, eu fiquei muito feliz, assim, eu fui ao pico do êxtase, sabe, da emoção. Eu saí para jantar, eu paguei o jantar para minha família, e eu estava super realizada. E eu lembro que há 3 meses antes eu sonhava em viver aquilo e eu estava finalmente vivendo aquilo. E aí, é claro, processo de investidor. Recebi o primeiro salário, o que eu vou fazer? Vou investir em mais um período. Então, eu aluguei mais um período, aí na quarta de manhã. E aí, eu fazia as mesmas coisas que eu estava fazendo. Fazia marmita no meu dia de folga, fazia entrega na segunda de manhã, trabalhava de operador de telemarketing de tarde até de noite, trabalhava sábado, domingo, feriado. Enfim, trabalhava de manhã como psicóloga, à tarde como operador de telemarketing. E aí, eu fui fazendo aí. Depois de 2 meses, eu tive o meu outro salário, e aí eu já investi em mais 2 períodos, porque aí já era 2 salários, vamos dizer assim, né, do primeiro período e do segundo período. Então eu consegui alugar 4 períodos. E eu tava super animada. E passou mais 2 meses, 3, aí eu aluguei mais 2 períodos. No final eu fechei 2 dias de atendimento com 3 períodos. Então eu atendia das 8 da manhã até as 10 da noite. Eu fazia esse processo 2 vezes por semana, na terça e na quinta, uma coisa assim. E aí foi nesse momento que eu tive que tomar uma decisão de abrir mão do telemarketing. Eu precisava do período para atender, e o que eu ganhava em 2 dias de atendimento já superava o valor que eu recebia como operador de telemarketing. E aí, conversei com a supervisora, tudo, pedi pra ela mandar embora, e ela me mandou embora. Eu tava super feliz, realizada, trabalhava 2 vezes por semana e uhul! E parei, decidi nesse momento, como as coisas estavam fluindo muito melhor do que eu podia imaginar, eu ganhava muito, pra quem já ganhava R$1.200 como operadora de telemarketing, estava feliz. Ganhar 2.200 como psicóloga, pra mim era tudo que precisava. Trabalhando 2 dias ainda por semana, então eu abri mão também de fazer as marmitas fitness e fiquei somente como psicóloga. E aí, quando as pessoas agora me perguntavam, o que você faz? Qual é a sua profissão? Eu sou psicóloga. Eu não falava, mas eu sou uma operadora de telemarketing.
ou eu sou mais uma vendedora independente. Mas agora eu tinha orgulho de falar assim, olha, eu sou psicóloga, eu vivo do meu trabalho. Eu acho que até então eu não me sentia apropriada de falar eu vivo do meu trabalho. Como nem tudo são flores, né, meus amores? O que aconteceu? 2 semanas depois de viver essa imensa alegria, a clínica que eu estava perdeu o contrato com uma das maiores operadoras do convênio. 90% dos meus pacientes eram desse convênio. Conclusão, perdi 90% dos meus pacientes. E aquilo pra mim, assim, foi... Como assim? Como que eu vou fazer pra pagar R$3.500 de aluguel? Porque alugando todos esses períodos eu já estava com R$3.500 de aluguel. E eu falava, como que eu vou pagar R$3.500 de aluguel? Tentei reverter meus pacientes para o particular, claro, com a autorização da clínica. Dois ficaram e o resto acabaram encerrando o atendimento. O que eu faço agora? Eu vou voltar lá e pedir um emprego para minha chefe. E aí, o que eu fui fazer? Bateu o desespero. Cheguei em casa arrasada, chorei. Paciência, não tem mais o que fazer. O que eu posso fazer com o que me aconteceu? No outro dia de manhã, eu fui para Alphaville e eu fui de consultório em consultório, batendo de porta em porta. Olha, sou psicóloga, eu tenho tantos pacientes que não conseguiram mais ser atendidos porque nós perdemos o credenciamento com o convênio. E aí a maioria dos psicólogos me responde a mesma coisa. Nós não temos credenciamento com esse convênio, nós não temos credenciamento com esse convênio, esse convênio é muito difícil de se credenciar. E conclusão, eu descobri que só haviam 3 clínicas que atendiam a esse convênio em toda a região. Uma tinha acabado de perder o credenciamento, a outra estava com a agenda lotada, não tinha espaço mais para outros profissionais, uma outra clínica. Terceira clínica, que era a minha única esperança. Cheguei lá, inclusive eu sabia quem era a pessoa que eu deveria conversar, porque uma fonoaudióloga que também trabalhava na outra clínica comigo, ela me falou para procurar essa pessoa para poder ver se ela poderia me dar uma oportunidade. Então eu já cheguei na clínica procurando por essa pessoa, falando que eu era psicóloga e que eu precisava falar com ela. E aí, a recepcionista pediu pra mim aguardar, foi lá, subiu, conversou. Depois de uns 10 minutos ela desceu e falou assim, olha, ela pediu pra você aguardar que ela tá numa reunião. Assim que ela terminar a reunião, ela vai conversar com você. Aí eu falei, tudo bem, fui, agradeci. Quando ela desceu, nós fomos num espaço que tinha uma cafeteria ao lado do consultório. E eu falei pra ela que eu tinha tantos pacientes para atender e que esses pacientes eles estavam sem atendimento, porque a clínica que eu trabalhava tinha perdido o credenciamento. E eu tava procurando um lugar para atendê-los. E aí ela pegou e falou assim pra mim, aqui eu vou te propor uma parceria. O que eu posso fazer por você é o seguinte, aqui nós pagamos R$16 por paciente, independente de quanto convênio nos repasse. Eu pago R$16 por paciente, você não precisa pagar estacionamento e você não precisa pagar a alocação de sala. Você aceita? Melhor um pássaro na mão que 2 voando, né? Aí eu falei assim, aceito. Tá ótimo, fechado. Ela falou, quando que a gente pode abrir sua agenda? Eu falei, já pode abrir na segunda, aí fechamos segunda, quarta e sexta. Aí eu falei assim, eu vou trazer meus pacientes e eu fui ligando para cada paciente e falei, ó, eu fui para a clínica tal, agora eu consigo te atender lá, você vai ter que se deslocar um pouco, mas é no mesmo bairro. E acabei recuperando todos os pacientes que eu passava. Só que a clínica tinha uma demanda muito grande de pacientes que queriam passar com o psicólogo. E até então não tinha psicólogos na clínica. Aliás, tinha, mas era uma que atendia somente criança e a outra atendia uma vez, meio período na semana. Eu era a única que fazia aquela sequência das 8 da manhã até as 10 da noite. Eu conciliava os meus pacientes mais a indicação dos pacientes da clínica. Acho que o pessoal da recepção não tinha muita noção do trabalho do psicólogo, porque lá eram várias especialidades, era um centro de especialidades. Então tinha pediatra, tinha urologista, tinha clínico geral, tinha cardiologista, tinha obstetra, tinha várias especialidades. Eu acho que eles estavam acostumados com a agenda de médico, que você faz encaixe. E eles faziam muitos encaixes na minha agenda.
Chegou o dia de eu abrir minha agenda e eu ter mais de 26 pacientes para atender em um dia. Eu ia lá, eu conversava na recepção e falava assim, amor, entenda que lá a terapia era 30 minutos. Entenda que se eu fizer um processo de terapia de 30 minutos, que já é pouco, porque meus pacientes já estavam acostumados a 40 minutos de atendimento. Mas se eu fizer uma terapia de 30 minutos, não tem condições de eu atender 26 pacientes por dia. Ou eu não vou parar nem para comer, nem para beber, nem para ir no banheiro, nem para fazer nada. E né, é uma máquina de atendimento. Elas acabam não fazendo isso. Sim, era desafiador um atendimento com toda aquela reciprocidade, aquela calma. Tudo bem com você, né? Fica à vontade. O que está acontecendo? Como que foi sua semana, né? Eu simplesmente tinha que ser uma dinâmica mais direta, vamos dizer assim. Às vezes era muito desconfortável, porque o paciente começava a chorar e aí eu olhava na minha agenda e já estava apitando que 4 estava lá me esperando para atendimento. E eu já começava a ficar fazendo o cálculo do último, quanto tempo ele ia esperar para ser atendido, que era 2 horas. E aí eu, enfim, isso para você falar, é vida de psicólogo. Não sei se te contar essa parte, mas tem umas partes desafiadoras. Aí o que aconteceu? Eu comecei a atender, e esses pacientes começaram a me indicar mais pacientes. E o pessoal ficava bravo, porque não tinha agenda para mim. E eu não tinha como dar alta para os pacientes, que, né, quem tinha acabado de começar o tratamento, não tinha como dar alta. E também não tinha como encaixar mais. E aí ela queria que eu trabalhasse mais dias, mas assim, pela minha própria sanidade mental, eu acabei optando por só manter os 3 dias de atendimento, porque nós lidamos com seres humanos e a gente não pode passar despercebido nenhum sinal, por exemplo. Você tá ali 100% pelo seu paciente, uma vida que você tá cuidando. E se de repente você deixa passar alguma coisa, pode estar colocando em risco a vida de alguém. Eu sempre tive muito essa responsabilidade profissional e falava que não. Mas aí o que eu fiz? Eu sabia que as 2 outras psicólogas, tanto a minha psicóloga quanto a psicóloga do meu filho, que também trabalhavam na clínica lá, bom, por que não fazer a sugestão de que elas venham atender aqui também? Assim, distribui a demanda, né? Todo mundo vai trazer, elas também vão trazer os pacientes da operadora que tinha encerrado o contato com elas, nós vamos poder resgatar alguns pacientes. Porém, as 2 já tinham montado um consultório do outro lado da rua. A dona da clínica não quis abrir mão, acho que até falando em questão em processo de documentação, não podia se atender os pacientes dessa clínica num outro espaço. Aí o que a gente teve a ideia? Tinha o prédio onde a clínica ficava e a gente teve a ideia de sublocar uma sala que já era dividida em 3 salas e fazer os atendimentos naquelas 3 salas. Então nós alugamos por conta própria, aí não foi a clínica que pagou, nós alugamos por conta própria o espaço e aí a clínica mandava pacientes pra gente. Aí que vem uma outra questão. Quando nós fechamos ali a parceria de que seria ali o centro de atendimento só para psicólogos, foi passado pela clínica, até então eu recebia R$16 por paciente, então foi passado que seria R$16 por paciente. E depois que estava todo montado, a clínica falou assim, eu vou pagar apenas R$10 por paciente. Gente, foi... Ai, eu não tenho como dizer assim, quanto que eu fiquei irritada, porque eu tava bem... Eu tava tranquila no sentido de que eu tava faturando pelo menos R$3.700 por mês, e isso ganhando R$16 por paciente. Mas agora eu tinha a responsabilidade de pagar aluguel e eu ia ganhar menos ainda por paciente. Foi bem frustrante, porque até então eu não pagava internet, eu não pagava conta de luz, eu não pagava conta de água, eu não tinha que pagar o café da recepção. E aí veio todas essas responsabilidades financeiras. Aí baixar o valor ainda do convênio era uma coisa assim, bem... E aí nós tentamos ainda negociar, falando assim, olha, então, como nós não recebemos falta dos pacientes, porém estamos aqui para atender, aqueles pacientes que não tiver feito cancelamento da sessão com mais de 24 horas de antecedência, vai ser cobrada a sessão como se tivesse sido feito o atendimento. Ela concordou,
Fizemos um contrato, conversamos com todos os pacientes e avisamos, olha, qualquer cancelamento tem que ser feito com até 24 horas de antecedência para que a sessão possa para poder repor a sessão na mesma semana, e a gente tinha a oportunidade de realocar outro paciente. Ela concordou, porém não cumpriu o acordo. E 2 meses depois ali, a gente foi ver os pagamentos, tinha aí esse espaço entre o convênio pagar, e a gente acabou não recebendo as faltas. Não recebia as faltas, pagava muito mais e recebia menos. Eu tava passando por uma fase na minha vida assim, de 360 graus. Falei, quer saber? Tomei uma decisão. Eu vou sentar com os pacientes, vou explicar a minha situação e vou abrir o jogo. E aí eu fiz isso. Eu sentei com cada paciente e falei assim, olha, eu tô recebendo R$10 para atender você. Se você me pagar 50, eu continuo o seu atendimento. E aí você não vai precisar passar na recepção, você não vai precisar assinar guia. Eu faço para você um relatório de que você necessita do atendimento, eu faço para você um recibo com o valor das sessões, você entrega isso para o convênio faz o reembolso. Muitos convênios têm reembolso. E depois eu posso até falar para vocês como que é esse processo de reembolso, quanto que é, como você descobre se um convênio tem ou não reembolso, como fazer o recibo, como fazer o relatório. Tudo isso eu posso, em outro vídeo, eu posso vir explicar para vocês. E aí eu conversei com paciente por paciente, expliquei a situação e falei assim, olha, se você não quiser seguir o atendimento comigo, fique à vontade, tem outros profissionais na clínica, porém o meu contrato com a clínica será encerrado em tal dia. Até tal dia eu vou te atender normalmente, a partir de tal dia eu não vou atender mais de forma pela clínica, eu vou atender de forma particular. Por incrível que pareça, eu não vou lembrar exatamente, mas foi mais de 60 pessoas, 60% das pessoas ficaram. 60% da minha agenda ficou. E pra mim isso era o máximo, porque uma pessoa valia 5 atendimentos. Se eu recebia R$10 por atendimento, tava cobrando 50, um atendimento valia por 5. A meia hora eu tava economizando 2 horas e meia de trabalho. Conclusão, se eu atendia 3 dias por semana, eu passei a atender 1. E aí nesse 1 dia que eu estava trabalhando para mim, eu ganhava muito mais do que quando eu estava trabalhando para o convênio ou para a clínica. E aí, gente, eu comecei a descobrir outro mundo. E eu falei assim, não, dá pra ser assim, dá pra ser atendimento particular, sim, em outras formas. É exatamente isso que eu quero compartilhar com vocês nesses vídeos. Existem outras formas de nós, profissionais da área de psicologia, ganharmos dinheiro. Eu contei toda a minha trajetória e talvez você se identifique porque você esteja passando pela mesma situação. Talvez você esteja fora da sua área, talvez você esteja numa outra área, trabalhando com outras coisas, não se sentindo feliz, sentindo que você perdeu o seu tempo e você não, de repente não sabe como fazer. E aqui eu vou mostrar para vocês qual foi o passo a passo que eu utilizei para hoje estar faturando 12, 15 mil, trabalhando 3 dias por semana. Por que eu quero ensinar isso para as pessoas? Porque eu tenho amigos psicólogos que ainda continuam no mesmo sistema, trabalhando para os outros, pagando para adquirir experiência, muitas vezes não recebe. Existe no meio do convênio a glosa. O que é a glosa? É quando, por algum motivo, a guia não está de acordo com o que a operadora tem toda uma regra para preencher a guia SADT. Posso fazer um vídeo para vocês ensinando também como preencher a guia SADT. Corre aqui nos comentários se isso é interessante para vocês e eu posso fazer um vídeo explicando sobre isso. Tem todo uns preenchimentos, um regulamento para preencher essa guia para o convênio. Se alguma coisa nessa guia estiver errada, você acaba não recebendo essa guia e dá uma glosa. E às vezes lotes inteiros são glosados. A clínica não recebe, a clínica não repassa para o profissional porque ela não recebeu. Então ela vai recorrer esses erros, vai mandar junto com o convênio vai levar mais 2 meses para poder efetuar o pagamento. Então, não é um processo que vocês acreditam que é assim, eu acreditava, por exemplo, que o convênio era
uma zona segura, era como um CLT. Se eu atender convênio, eu sempre vou ter pacientes. Sim, você sempre vai ter pacientes, mas a que preço você vai ter esses pacientes? A que preço você sacrifica a sua saúde, seu tempo com a sua família, suas viagens? Eu me dei conta em determinado momento que fazia 4 anos que eu trabalhava direto e eu nunca tinha tirado umas férias. E sabe por que eu não tinha tirado férias? Porque nós, profissionais liberais, precisamos de ter que planejar o nosso dinheiro para poder tirar as férias, para poder saber que a gente vai voltar, ficar sem pagamento, até a gente conseguir atender de novo e receber nossos atendimentos. Até para tirar férias era uma programação imensa. Porque você pensa, seu tempo é dinheiro, se você ficar parada, você não recebe. Como é que funcionava? Eu nunca vou me aposentar. Como é que funcionam as leis? Como é que funciona o processo de contabilidade para psicólogo? Isso tudo eu sinto falta, que são coisas que eu não aprendi na faculdade. Eu tenho muita vontade de transmitir esse conhecimento para que vocês não percam o tempo que eu perdi, o dinheiro que eu perdi, o investimento que eu fiz, tanto de energia, tanto financeiro, tanto de conhecimento. Eu queria saber o caminho das pedras lá atrás. E se eu tivesse sabendo lá atrás, hoje com certeza eu estava num padrão de vida muito melhor. Mas tudo acontece por uma razão. E aqui eu quero compartilhar quais são as outras formas que você tem para fazer atendimento em grupo, terapia de casal, e-book, várias outras formas. Mas, para isso, fica um convite. Siga meu canal, ative o sininho para se inscrever, clique em compartilhar. Vamos criar uma rede de profissionais que gostam de compartilhar os nossos conhecimentos, crescer e aprender muito mais com isso. Estou aqui de coração aberto para vocês. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Vai ser um prazer estar com vocês e responder suas dúvidas. Um beijo grande. Até o próximo.